Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, no horário, nem um minutinho de atraso, Inteligência Acima da Mídia, estamos aqui entrevistando uma importante figura desses tempos sombrios que a gente vem vivendo, que a gente pode, ao debater o caso específico do nosso convidado de hoje, a gente tem algumas pistas, alguns indícios das origens daquilo que acontece na nossa contemporaneidade, de todas os distúrbios no Estado Democrático de Direito que vem acontecendo. A gente vai tentar entender um pouquinho hoje com o nosso entrevistado, que é o Henrique Pizzolato. Henrique Pizzolato, que é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, foi dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre, presidiu a CUT aqui no meu estado do Paraná, ajudou a fundar vários sindicatos aqui pelo estado, o sujeito da luta, né? Conselheiro do BB, do Banco do Brasil, entre 93 e 97, diretor eleito da PREV 98 e 2002, diretor de marketing do BB de 2003 a 2005. Hoje o nosso companheiro Henrique Pizzolato, que eu já vou embarcar aqui, é aposentado e está aqui para falar com a gente. Também a companheira Cleide, lá do Stop Bolsonaro, ativista por direitos humanos, lá em Brasília, gente do nosso campo, da nossa trincheira. Sejam bem-vindos. Henrique, um prazer receber você aqui no nosso canal. Cleide, você já é de casa, dispensa comentários e apresentação, mas obrigado, Henrique, por botar na sua agenda aí um tempinho para a gente conversar aqui, esse assunto que é tão importante, porque é o que eu disse, entender um pouco do teu caso, da perseguição que foi feita contra você, a gente consegue ter indícios para entender o que é que está acontecendo agora. E já sem mais delongas e conversinhas moles, passo para vocês fazerem as considerações iniciais. Cleide, por favor, depois já passa direto para o Henrique Pizzolato. Microfone, Cleide. Você abriu? Certo, né? Estão me ouvindo? Posso dizer boa noite de novo. Então, boa noite, Magrão. Boa noite a todas, a todos e a todos os injustiçados, aos perseguidos políticos, aos que estão presos injustamente, aos que lutam por justiça. Boa noite, companheiro Pilha. Boa noite para a mãe do Pilha, para o Érico, irmão do Pilha, para o filhinho dele. Boa noite para todo mundo que luta por justiça. Boa noite, companheiro Pizzolato. Bom, eu vou começar convidando o Pizzolato para fazer de si a sua apresentação. O Magrão já fez um mini currículo aí, mas, Pizzolato, fale um pouco de você para nós. Fale da sua formação, dos seus sonhos, da sua trajetória e do ideal que moveu a sua vida. Eide, boa noite, Magrão. Eu acho que todo mundo chama de Magrão. O nome é Edmilson, mas popularmente Magrão. Tá ótimo, Magrão. Às vezes as pessoas me chamam de Edmilson, eu pergunto quem que você está chamando, eu até esqueço. Valeu, vai lá. Boa noite aos que nos assistem. Obrigado por estarem conosco. Bom dia e boa tarde aos que nos assistirão em outros horários. O Magrão já falou um pouco. Eu sou formação franciscana, é muito difícil a gente um franciscano falar de si mesmo, né? Na verdade, eu sou filho de imigrantes italianos que vieram fugidos na época do fascismo, né? Alguns vieram antes ainda, mas sempre em busca de uma vida melhor, dadas as crises, né, que a Europa vivia na época. E minha formação, eu estudei em colégios franciscanos, em Santa Catarina, onde eu nasci, lá no oeste de Santa Catarina. Meu pai era professor, também tinha tido uma formação em colégios franciscanos.
Depois eu fiz concurso para o Banco do Brasil. Isso é uma das coisas que me orgulha. Todos os cargos que ocupei na vida, jamais entrei pelas portas dos fundos. Tudo eu fiz concurso ou passei por um processo de eleição direta, de escolha, né, da forma, então, mais transparente. Tudo tem um atestado de DNA. E aí, já como funcionário do banco, para poder continuar os estudos, eu pedi transferência para o Rio Grande do Sul, para São Leopoldo, para a Unicinos, uma universidade jesuíta, aonde eu me formei em arquitetura e urbanismo e militei, na época, no movimento estudantil e no movimento sindical contra a ditadura, desde da dificuldades de organização para termos um DCE na universidade, que não era permitido, depois todo o processo de reabertura, quando nós fizemos em 69 uma greve dos bancários no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro fomos o único sindicato que conseguiu parar, junto com os metalúrgicos do ABC. E aprendi, conheci, sofri, passei todas as dificuldades que um estudante de família pobre, humilde, e que entendia que tinha feito uma opção por estar do lado da onde tinha origem, na época tinha que passar. Após me formar, né, já com o processo, já tendo ajudado a construir, inclusive, o comício das diretas em Porto Alegre, foi uma das grandes alegrias das noites que eu ainda hoje tenho na memória muito clara, assim, o evento, as dificuldades, quando Ulisses Guimarães foi a Porto Alegre à tarde, e aí nós, num grupo de estudantes, fizemos de segurança porque ele não queria a proteção da polícia militar, porque o governo do Rio Grande do Sul, à época, era o único governador, o Jair Soares, que tinha sido eleito pela Arena. E aí nós nos propusemos a fazer a segurança e ele desceu a Rua da Praia, e aí foi uma grande festa cívica. Depois de formado, já, né, militando no movimento do Sem Terra, também envolvido desde a ocupação da Encruzilhada Natalina, eu pedi transferência para o Paraná e para a cidade de Toledo, que despontava, na época, como uma cidade de referência em experiências alternativas e comunitárias. Até porque, na época, eu tinha assessorado uma comissão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, chegamos a escrever um livro sobre um novo Brasil, um Brasil que nascia de baixo para cima, com experiências populares e alternativas, e me atraiu muito, então, as experiências que se faziam no oeste do Paraná, principalmente em Toledo. Fui para Toledo, organizamos o Sindicato dos Bancários, depois a CUT, organizamos associações e sindicatos em todo o Paraná, e aí minha vida seguiu, né, organizando o partido, fui candidato a governador pelo Paraná, né, e dali eu saí, então... Essa eu não sabia, Olato. Essa do candidato a governador, eu confesso que é novidade para mim. Eu acho que eu não entendia como agente político ainda nessa época, sei lá. Fui junto com o Cláudio Ribeiro, na época, disputei com o Requião, com o Martinez, né? Foi uma votação, fizemos, na época, o PT, que não conseguia, até então, tinha dificuldade, e a gente conseguiu eleger 4 deputados estaduais, na época, e 3 federais. O PT passou a fazer parte, então, do aspecto político do Paraná. Bom, e aí... Sem te interromper, mas já emendar uma outra reflexão junto com essa que você já está fazendo, acho que na linha. Fala um pouco do bebê no embalo, da sua trajetória no banco,
o sindicalismo dentro do Banco do Brasil, mais especificamente, aproveitando aí a deixa, que eu acho que está nesse caminho aí a nossa conversa. Manda bala. Exatamente, Negrão. Nessa época, a gente entendia que precisávamos de representação nos bancos públicos. Eu fazia parte de um Comitê Nacional em Defesa das Estatais, e aí foi aonde nós nos organizamos e elegemos o Paulo Bernardo, no Paraná, como deputado federal, representando o BB, o Tadeu Venere, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Nelson Micheletti, pela Caixa Econômica, e elegemos o Estica, também como deputado estadual pelos petroleiros. Então, a gente tinha um movimento que ia além das questões das categorias, mas sempre reforçando nessa categoria. E foi daí que eu, então, me candidatei. Nessa época, né, eu me candidatei para ser representante dos funcionários no Conselho de Administração do banco, né? E fui eleito por voto direto, fui o primeiro com voto direto, os outros anteriores, 2 funcionários, eram por votos colegiados. Para você ter uma ideia, na época o banco tinha 120 mil funcionários, então era necessário mais de 70 mil votos. E nesse período, foi exatamente o período do impeachment do Collor, onde nós conseguimos mobilizar muito e tínhamos uma capacidade de mobilização sindical e popular na época, que vinha desde a época da Constituinte. E isso nos ajudou a ter uma representação muito forte. Fez com que, na época, o Dom Mauro Morelli e o Betinho, principalmente o Betinho, propôs a campanha nacional contra a fome e a miséria, e junto com o Dom Mauro Morelli. E o governo Itamar decidiu aderir a isso e indicou o Banco do Brasil para ser o organizador do governo junto a isso. E o fato de eu ter sido eleito, acabei ocupando essa função, junto com o Dom Mauro Morelli e o Betinho, de ser coordenador nacional da campanha contra a fome e a miséria, aonde a gente organizou mais de 2.000 comitês no Brasil inteiro, né, que ia desde a arrecadação de alimentos, a padarias, roças comunitárias, pequenas fábricas, escolas cooperativas. Foi um período muito vibrante, de muita energia, de muito idealismo, de muita utopia, porque eu rodei e conheci mais de 2.000 cidades, onde a gente fazia reunião em sindicatos, em câmaras de vereadores, em salões paroquiais, em escolas, juntando todos os voluntários da comunidade, porque na época existia isso, eram prefeitos, era o Lions Club, em alguns locais até o Exército participava, eram os sindicatos de todas as categorias, associações de moradores, associações de mães, clubes e assim por diante, e conseguimos fazer, na época, assim, algo surpreendente, que foi catalisar toda essa força e essa boa vontade do povo, e, mais do que tudo, provar de que a solidariedade e a cooperação, né, ela é a força maior do ser humano, e através dela é que a gente constrói uma sociedade mais harmônica e mais participativa. Daí, o fato é o seguinte, eu fui também o primeiro diretor eleito da Previ, né, alguns já em 2007, assumindo em 97, 98, e da Previ, em 2002, eu, então, encerrei o mandato. Em 2003, eu fui convidado para ser diretor de marketing do Banco do Brasil. Essa é um pouco assim, rápida. Muito bom. É uma trajetória extensa, né? Cleide, vai lá, querida. De novo. Calma, que eu sou novata.
Segunda entrevista que eu faço junto com o Magrão, eu às vezes esqueço aqui de abrir o microfone, mas eu fiquei muito entusiasmada e muito emocionada com a sua fala, porque você fez uma síntese de um sonho mesmo, né? Utopia, você foi precursor da caravana da cidadania, praticamente pode-se dizer assim, e estava plenamente engajado num projeto, numa luta que tem que pagar um preço muito alto sempre, e que está sendo perseguida de todas as formas em todos os seus personagens, que é a luta contra a fome no Brasil, a fome que está voltando com tudo agora, né? Mas esse projeto, esse sonho que nos levou a eleger um projeto de um governo democrático popular, eu acho que também redirecionou o Banco do Brasil, e eu daqui de Brasília, nos poucos contatos que tinha com os companheiros, vi que o papel do Banco do Brasil estava mudando, e você ali como um representante eleito, alguém que chega à diretoria a partir de uma carreira solidamente construída, com base nesses valores, né, e nesses projetos. Qual que era o seu papel no Banco do Brasil, neste Banco do Brasil, do governo democrático e popular do governo Lula, que estava redirecionando as ações do banco? Quais eram as suas atribuições nessa ocasião em que assumiu o cargo diretivo lá no governo Lula? Quando eu fui conselheiro eleito, representante dos funcionários, nós já fizemos, na época, com uma equipe que envolvia as associações dos funcionários e os sindicatos e as entidades, porque o banco, organicamente, ele é muito bem estruturado, tem associações de pais e amigos excepcionais, tem associações atléticas, tem clubes, tem sindicatos, tem a associação dos funcionários. Na época, nós fizemos um diagnóstico de que o banco havia se transformado numa empresa elitista, com um corte extremamente militarizado, inclusive na nomenclatura e nas ações, na estrutura. Isso fez com que a gente criasse um projeto que levou 2 anos, e um projeto extremamente participativo, porque ele envolveu toda a comunidade do banco com seus clientes no Brasil inteiro, chamado Repensando o Banco do Brasil. E dessas contribuições que vieram das mais diferentes vertentes da sociedade, da função social do banco, da importância do banco, dos setores que necessitavam do banco de caráter social, do banco de caráter econômico, foi dentro desse projeto que depois eu fui, inclusive, para a diretoria de marketing do banco, que tinha uma função mais restrita, mas sempre com essa função de envolvimento. Por exemplo, nos esportes que a gente fazia, nós, além de fazermos isso totalmente interligado com o Fome Zero, nós fazíamos também com as demais áreas do governo. Por exemplo, quando a gente fazia um vôlei de praia, a gente ia uma semana antes para conversar com as escolas, com as empresas, com as comunidades, e aí se dava um processo de participação onde até os gandulas que iam buscar as bolas dos jogadores de vôlei, a gente fazia um acordo e um convênio, por exemplo, com a FEBEM do local. Então, aqueles garotos, quando eram levados para ir para um local como esse, né, e se encontravam com ídolos e recebiam um calção, uma camiseta e um tênis para fazer aquilo, eles percebiam que a sociedade não estava mais agredindo e tratando como bicho e maltratando, mas os recebendo. E eu tive, assim, dezenas de exemplos de garotos que mudaram completamente. Além de que a alimentação que a gente arrecadava nos ingressos, a gente fazia convênio com as creches, com as escolas de todas as cidades, né? Nos centros culturais, por exemplo, nós criamos, junto com o movimento do Sem Terra, uma parte dos ingressos que era recebido nos centros culturais era destinado a um projeto chamado Arca da Cultura,
que era para comprar livros e bibliotecas para levar, formar bibliotecas móveis, portáteis, para levar para os acampamentos dos sem-terras e assim por diante. Então, na verdade, nós buscamos, existia o projeto ABB Comunidade, que era uma das coisas mais lindas. Por quê? Porque durante a semana, onde os clubes do Banco do Brasil ficavam ociosos, se buscava, em convênio junto com as prefeituras e outras associações da cidade, se buscavam os garotos, a maioria garotos com problemas familiares ou abandonados, e se levava para os clubes para eles praticarem esporte e para eles poderem estar se integrando, e a gente recebia, inclusive, contribuição das associações comerciais que pagavam um lanche, porque preferiam os garotos lá, jogando, se divertindo, do que fazendo pequenos furtos, né? Nós tínhamos um programa, a BB Educar, que era um programa de alfabetização das pessoas, porque quando o cliente chegava no banco, muitas vezes ele não sabia assinar o nome. Então, essa pessoa era abordada depois, dentro de um método Paulo Freire, isso aqui era conversado com ela se ela não queria. E aí os funcionários do banco, de forma voluntária, em horas fora do trabalho, davam aula e alfabetizavam essas pessoas. Quer dizer, nós construímos uma série de alternativas de voltar o banco para ser um banco de interesse do povo, um banco para ajudar o povo e com olhar sempre para os mais necessitados. Frustradamente, eu vou te dizer, meu grande sonho, e é um sonho que eu ainda não desanimei, embora não sei se a vida ainda vai me dar esse privilégio, era a questão ecológica. Eu sempre defendi a criação de um banco ecológico no Brasil, porque eu acho que muito mais importante do que a energia fóssil é a questão ecológica, né? É a questão da vida, é a questão dos bancos genéticos que o Brasil tem e que nós não temos hoje nenhuma custódia ambiental, nenhum levantamento. E, para retomar, quando você falou na questão da segurança, né, a segurança alimentar, na realidade, o papel da segurança no mundo, Cleide, né? Quando a gente fala em segurança, as pessoas raciocinam em polícia, cadeia, que é um grande erro. Nós criamos uma confusão mental nas pessoas, inclusive nas pessoas progressistas. A gente confunde segurança com repressão. Na verdade, segurança é garantia de vida. É proteção de vida. E a coisa mais essencial para a proteção de vida é o alimento. Esse conceito nós não trabalhamos ainda, nem nas forças mais de esquerda e progressistas no Brasil. Não existe nada mais importante para a segurança de um país do que o alimento. Então, resolver o problema da fome é o maior dos problemas, é a grande solução para a segurança. E assim por diante. Então, hoje está se provando com o coronavírus que o grande foco de poder do mundo está na preservação da vida. Acabou-se, e eu dizia outro dia até numa live com um amigo, acabou-se aquela paranoia de que os americanos vão vir e vão largar bomba, como fizeram no Oriente Médio, no Iraque, isso aqui, vão invadir, vão mandar a 5ª Esquadra, isso aqui. Hoje, aquela famosa frase, ou você nos obedece, ou nós mandamos o trem militar, ou então o trem pagador, como o Pinochet fez no Chile, né? E como as ditaduras se fizeram em toda a América Latina, essa coisa acabou. Porque ninguém... O que adianta você vir? De que adianta os Estados Unidos? Né? De que adianta o Brasil ter canhões, ter armas, ter bomba atômica? O problema hoje é ter vacina. A vacina é muito mais importante do que a bomba atômica. Se me permite um contributo, como diz a companheira Ivanilde, lá de Roma,
até mesmo esse discurso que pode parecer um pouco, pode parecer esquerdista, né, esse negócio da fome, mas isso é um discurso neoliberal. Ninguém ganha dinheiro se o povo estiver morrendo de fome. Ninguém faz grana, ninguém investe em lugar nenhum, não produz uma cabeça de alfinete se o povo não tiver sustentação, barriguinha cheia. Então, é um discurso que, inclusive, a gente está vendo a grita aí de uma meia dúzia da elite sobre essa questão. A crise econômica está aí e eles também se incomodam. Né? Então, a gente fala, mas a gente é suspeito para falar, porque nós defendemos isso desde há muito tempo. Né? O que acontece é que nós, há 500 anos, né, sai governo, muda governo, você passa do Brasil colônia, Brasil Reino Unido, Brasil Império, Regência, Primeira República. Na realidade, nós fomos vistos e entendidos pelos saqueadores e pelos colaboradores dos saqueadores que estão aqui dentro, né, como um botim. E agora, o que é que aconteceu? Agora, depois que o Lula surge e tenta organizar um governo mais democrático e popular com uma visão mais social. O Lula não fez nenhum governo socialista. O que o Lula fez foi uma pequena distribuição de renda, né, onde se deu espaço para algumas pessoas que antes era um lumping social, porque sequer se alimentavam a ter comida. E agora já se reverteu. Isso, tristemente. Só que a nossa elite, que veio para cá desde, né, os ancestrais, para roubar pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois ouro, borracha, e petróleo, e soja, e seja lá o que for, e continuam roubando, e agora os bancos genéticos, né? Essa elite, ela é serviçal. São pessoas que têm os pés no Brasil, mas a cabeça deles está em Miami. Como no século passado, a cabeça estava em Paris. Então, essas pessoas têm vergonha de ser brasileiro. E eles não conseguem perceber que, na realidade, hoje não é mais nem uma questão, é uma questão humanista. Porque eles vão ser a consequência da própria miséria que estão semeando. E isso, foi em cima disso que se montou o Mensalão, foi em cima disso que se montou a Lava Jato, foi em cima disso que se tirou a Dilma. Por quê? Porque esse atraso, Zolato, essa visão egoísta. Aí, nessa tua fala, eu quero fazer um corte para a gente... Porque, assim, a gente está vendo aí nos últimos tempos, nos últimos anos, 2 anos, 3 anos, toda essa perseguição contra o Lula. Muitos de nós sabem de cor salteado o processo do triplex, né? O processo de Atibaia, que a gente sabe que é uma farsa, como você acabou de dizer. E o teu processo? Você podia explanar um pouquinho sobre o teu processo? Do que você foi acusado, afinal de contas, para a gente entender e que as pessoas que estão assistindo entender qual é, onde que a justiça tá te importunando para a gente poder avançar nessa compreensão. Acho que é uma das mais importantes falas dessa entrevista. A gente precisa entender esse processo persecutório que a gente está vivendo hoje, que nasce lá na P470, né? Vamos tentar ser um pouco didáticos, Magrão. É óbvio que nada disso aconteceu por obra do Espírito Santo do acaso. Com a eleição do Lula e a forma como o Lula foi eleito, com apelo popular, com a densidade popular, essas forças reacionárias, esses saqueadores, né, esses rapinadores do país, eles perceberam que em eleições eles não ganhavam mais. E isso já é histórico no Brasil. Isso já é histórico. Você veja até que eles estão se degenerando. A coisa está... Por quê? Na época do Jango,
né? Ou na época do Juscelino, aí quando se construiu isso, eles arrumaram o Jânio, que era um professor, era um cara intelectualmente mais bem preparado, e assim por diante, né? Sabia falar, falava um português arcaico, assim por diante, mas com apelo popular. Para quê? Para impedir que o povo, o verdadeiro povo, que as forças progressistas e populares começassem a discutir o que eles queriam do país e o que fazer com o dinheiro do orçamento, porque a briga toda é para quem que vai o dinheiro do orçamento. Aí, depois, já na nova república, eles arrumam uma almofadinha, um pó de arroz, um galãzinho das novelas da Globo, que é o Collor, né? Para enfrentar o rústico, o peão de fábrica, que era o Lula. Agora, cara, eles arrumaram um ignorante, né? Eles não estão mais conseguindo nem... Eles arrumaram assim, um desqualificado, né? Então, eles não estão conseguindo mais nem manter o padrão dos asseclas deles. E por que eles fizeram isso? Porque, em 64, custou muito caro para os americanos vir aqui comprar deputados, um monte de instituições, e a igreja mandando dinheiro via TFP e assim por diante, para colocar o povo na rua. Então, foi muito investimento para eles criarem aquela coisa do vamos acabar com o comunismo, como se o Jango era um estanceiro, fosse comunista e tal. Na época do Collor, também. Aí, quando o Lula ganha, agora, eles perceberam que, por eleições, eles não levariam mais. Que não adiantava mais disputar eleições, por isso que o Aécio vai e não reconhece. Estou fazendo todo um preâmbulo para concluir. Então, o que é que eles fazem? Eles usam o que hoje se chama de guerra híbrida, né? Eles usam uma maneira de intervir no Estado sempre com a mesma coisa que vem desde os tempos feudais. Até porque o povo é desinformado, é ingênuo, isso aqui, ele cai nessa história da corrupção. Desde o Getúlio Vargas, o pântano que passava por debaixo do catete, né? Da República do Galeão até a República de Curitiba. E eles arrumam sempre isso, por quê? Porque o povo cai fácil. É arrumar um inimigo, né? Como é que eles fazem agora? Eles fazem uma aliança, então, dizendo, bom, o investimento em 64 foi muito grande. O general, Welt, né? Não lembro bem o nome, que veio para cá, isso, aquilo, e colocava os navios aqui próximos, as ameaças. Foi muita grana que eles tiveram que colocar. Agora, eles quiseram gastar menos. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma aliança entre o judiciário, que é muito menos do que o parlamento, né? A mídia corporativa, porque a mídia corporativa sempre fez isso, né? Ela sempre faz parte da rapinagem no Brasil, e esse grupo dos vendilhões. E aí, eles começam e tentam no mensalão. Como é que essa operação se dá? Você mente, a imprensa divulga, e aí você condena pela mídia, e depois o judiciário vem e só assina. E aí eles vão fazendo os protótipos. Como eles fizeram no Paraguai, depois, e assim por diante, né? Desde o Zelada, né? Antes ainda do Lagos, no Paraguai, e assim por diante. Qual foi a estratégia do mensalão? Que depois eles usam na Lava Jato. E agora nós vamos ver as coincidências fatais. Primeiro, eles disseram, olha, o dinheiro é do Banco do Brasil, o dinheiro da VisaNet é do Banco do Brasil. Mesmo que todos os documentos e as respostas que o banco deu
o Joaquim Barbosa. Os documentos que a Polícia Federal, na busca e apreensão, recolheu na VisaNet, tudo dizia que não era do Banco do Brasil, que o dinheiro era da VisaNet, que era uma empresa privada, formada por um consórcio de 26 bancos. Mas eles disseram, é do Banco do Brasil. E aí, tudo que é documento que diz o contrário, eles escondem. Aliás, não tem no processo nenhum documento que diga que o dinheiro é do Banco do Brasil. Tem a auditoria do Banco do Brasil, tem carta do Banco do Brasil para o Joaquim Barbosa, resposta de quesitos para o Joaquim Barbosa, todos os documentos, tem a auditoria da Pinheiro Neto, mas esconde. E aí, o povo vai por aquilo que a Globo diz, por aquilo que a grande mídia diz. A segunda coisa, que é a coisa mais... é a coisa mais inexplicável, é que eles disseram que o dinheiro esse da VisaNet foi totalmente desviado para o PT comprar parlamentares. E as pessoas viam o vôlei de praia. As pessoas viam a Celso e a Adriana, as pessoas viram os atletas olímpicos, as pessoas viram os circuitos culturais, Banco do Brasil, participaram disso. As pessoas viam os comerciais na TV, para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, né, para o Dia da Criança. As pessoas viam o Guga lá, num comercial, tirando um cartão Orocar e mostrando. As pessoas viam nos centros culturais, ver a Exposição África, a história da pré-história. Quer dizer, e aí eles disseram, não, nada disso existiu. E no processo que o Joaquim Barbosa tinha, tem mais de 3 mil notas fiscais de 3 mil fornecedores ou mais, com a data da nota fiscal, o que foi feito, o valor e assim por diante. Mais do que isso, tem a comprovação de que o produto foi entregue ou do que o comercial foi rodado no dia tal, hora tal, na TV tal, e tem a cópia do cheque bancário ou do TED ou da transferência provando que o evento foi realizado. E aí, o Joaquim Barbosa e o procurador-geral, Antônio Fernando, que era até do Paraná, né? Veja bem, disseram que nada disso existiu. É o que o Bolsonaro diz hoje. Que não tem pandemia, que a Terra não é redonda, todas essas coisas, elas vêm de lá. E veja o que aconteceu com Lula. O apartamento estava em nome da OAS, mas o Sérgio Moro disse que era do Lula. Não tinha nenhum documento, mas virou do Lula. E acabou-se. E não esqueça que o Sérgio Moro estava lá na AP 470, trabalhando como juiz requisitado. Ele e aquele outro procurador lá de Curitiba, amigo dele, não o Dallagnol, um que se aposentou há pouco tempo, Carlos Fernando, né? Estavam lá no comitê de lavagem, já começando a fazer as mutretinhas, que depois viram no que deu. E aí, para finalizar, eles disseram que eu era o responsável pelos recursos da VisaNet. Embora, no processo, existisse lá todos os documentos do banco dizendo quem era o responsável. E jamais estavam no meu nome. Mas tem coisa pior. Por quê? No início de 2006, o Nelson Jobim era presidente do STF a CPMI dos Correios tinha gerado um monte de polêmica e trouxe o nome da VisaNet e eles requisitaram os documentos. A VisaNet estava resistindo um pouco em mandar. Eles determinam uma busca e apreensão na VisaNet. Foi só então que eu soube aonde era a VisaNet. Eu nem sabia, eu nunca tive na VisaNet. Eu desafio alguém a encontrar qualquer documento meu com uma rubrica, não precisa nem ser assinatura, mandado para a VisaNet ou da VisaNet mandado para mim. Duvido que encontre qualquer coisa. Desafio. Aí eles fazem uma busca e apreensão. Com esses documentos, o Joaquim Barbosa pede para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal fazer uma perícia.
São nomeados 3 peritos. Para orientar essa perícia, o Joaquim Barbosa faz um elenco de perguntas, de quesitos. E uma das perguntas era quem eram os representantes do Banco do Brasil junto à Visanet. E os peritos respondem. E aí respondem. Até o ano 2002, era o senhor Hipólito. De 2003 a 2004, era o Léo Batista dos Santos e o Douglas Macedo. E 2005 é o Rogério Souza. E mandam para o Ministério Público. O Ministério Público percebe que aquilo ia contra a denúncia deles. O que eles fazem? Eles juntam esse laudo 2828, que eu tenho cópia, está lá nos documentos da P470, se alguém quiser as cópias, estão à disposição. Eles fazem uma correspondência encaminhando, só com um parágrafo, dizendo: encaminhamos a Vossa Senhoria, o Antônio Fernando, olha que tipo de gente nós temos no Ministério Público. O Antônio Fernando encaminha para o Joaquim Barbosa, dizendo: encaminhamos a Vossa Senhoria o laudo 2828, 2006, do Instituto Nacional de Criminalística, em que pese a recomendação da leitura na íntegra, fica evidente a participação de Luiz Gochiquem e Henrique Pisolato no desvio de recursos da Visanet do Banco do Brasil. E aí você abre o laudo, são 48 páginas, e não aparece o nome do Gochiquem, não aparece meu nome. Nenhuma vez, não tem uma vez, eu desafio alguém a encontrar o meu nome, o nome do Gochiquem, nesse laudo 2828. Aí o Joaquim Barbosa percebe como o Ministério Público já tinha feito a denúncia, e a denúncia ia para o pleno do STF para ser aceita ou não, que se esse laudo caísse na mão dos advogados e dos demais ministros, o que é que ele faz? Aquilo que o Dallagnol e o Moro fizeram aos montes com Lula. Ele esconde esse laudo, põe num outro processo, num outro inquérito, e decreta segredo de justiça. No início do segundo semestre de 2007, quando a denúncia do Antônio Fernandes é levada para discussão no pleno do STF, ninguém sabia da existência desse laudo, a não ser os que tinham escondido. E aí, com isso, eles conseguem passar adiante a mentira. Porque, senão, ali já teria caído o mensalão. Primeiro, porque não era dinheiro público. Segundo, porque eu não tinha nada que ver com aquilo. Terceiro, porque os próprios peritos, já, embora eles não tinham a documentação completa, eles já informam lá os principais recebedores, onde está, inclusive, a Globo, a SBT, a Octagon com a Tavares, um monte de empresas que tinham recebido dinheiro que o Joaquim Barbosa estava dizendo que foi todos, que tinha assumido todo. Isolato. Então, o método é mesmo. E eu posso ir mais. Eles inventaram, você não encontra um testemunho que confirme isso de todas as testemunhas. Você não encontra um testemunho. Uma testemunha que diz, olha, o dinheiro era do Banco do Brasil. Segundo, o Pisolato era o responsável, o dinheiro foi desviado. Aí o que é que eles fazem? Eles montam uma testemunha. Eles arrumam uma pessoa. Olha o que aconteceu com o Delúbio agora que está vindo à tona. Eles arrumam uma mulher de Brasília, uma tal de Dana Evita, que faz um primeiro depoimento e ninguém sabe se ela fez ou não fez aquilo. Até essa dúvida a gente tem. Ela faz um primeiro depoimento que fica meia, não diz nada com nada. Aí eles fazem um segundo, onde ela diz que ela é gerente de mídia do Banco do Brasil. O Banco do Brasil nunca teve gerente de mídia. Segundo, essa mulher nunca foi funcionária do Banco do Brasil. E é muito fácil de verificar, porque toda pessoa, mesmo que trabalhou 2 dias no Banco do Brasil, ele recebe um número e faz parte do almanaque de funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil. A terceira coisa que essa mulher faz, ela diz que ela autorizou
uma campanha de 60 milhões no Banco do Brasil, porque que não foi feita, onde o dinheiro foi totalmente desviado. E aí, para você ver a má fé dos que fizeram isso. Por quê? Primeiro, o Banco do Brasil nunca fez campanha de 60 milhões. A maior campanha que o banco tinha feito até a época era a campanha Gestos. Foi uma campanha que durou 2 anos e meio e que gastou, ao todo, 11 milhões e 500 mil reais. A segunda questão é de que ninguém no Banco do Brasil, desde 98, 97, 98, autorizava nada sozinho. O Banco do Brasil tem um modelo de gestão compartilhado. Isso significa o quê? Tudo é decidido por comitê. Então, na área de propaganda, para você gastar de R$1 a R$300, você tinha que ter assinatura no mínimo de 9 pessoas. 8 gerentes e mais o diretor. Se não tivesse essa assinatura, não saía 1 centavo. Para você gastar de 300 a 1.500.000, você tinha que levar para o comitê de comunicação, aonde tinha que ter a assinatura de mais 11 diretores, além dos 9. Vamos... Para você gastar, só para concluir, para você gastar de 1.500.000 para cima, você tinha que levar para o conselho diretor, onde estava o presidente e os vice-presidentes. Então, é tudo mentira. Eu não assim vou... Foi o apartamento do Lula, foi tudo. Eu só vou passar para a Cleide. A Cleide tem um questionamento que vai nessa linha, e você vai continuar o embalo, né, Cleide? Na verdade, eu tentei buscar, você disse que era fácil encontrar essa Dani Vita, mas na internet a gente não a encontra. Eu penso que tinha curiosidade de falar com ela e saber, pesquisar isso, né? Já que a gente agora soube que a Veja ofereceu 300 mil para aquela outra testemunha acusar injustamente o Delúbio, ela inclusive foi condenada. Onde está essa Dani Vita é uma questão que fica, mas o que eu pude observar na sua fala, que eu não tinha me dado conta, é que o Código de Processo Penal do Russo, ele já havia sido editado e ele estava vigindo ao tempo das acusações desse conluio, dessa armação toda que fizeram não contra você, Pisolato, não foi você quem foi julgado nesse mensalão. O que foi julgado foi aquele projeto, foi aquele sonho que você representava, foi aquele Banco do Brasil naquela direção, e o plano era mesmo continuar saqueando o Brasil, destruir o Banco do Brasil e saquear o país inteiro, né? Eu penso, inclusive, imagino que você deve pensar assim também, que se houvesse uma autorização para que tivéssemos acesso às conversas deste juiz Joaquim Barbosa, que tinha pretensões a ser presidente, saiu do cargo, se filiou ao PSB e estava sendo cogitado se lançar candidato à presidência, desse Antônio Fernando de Souza, que depois veio a defender o Eduardo Cunha, e do Janot, que confessou que fez faria um atentado, né, chegou a planejar um atentado contra o ministro do STF e da Raquel Dodge. Se a gente pudesse captar uma conversa entre esses personagens, operando, né, nesse esquema, dentro do Código de Processo Penal de Russo, o que será que esse Joaquim Barbosa diria para esses PGR, Antônio Fernando, Janot e Raquel Dodge? O que eles andavam conversando lá? Cleide, coisas que nos envergonhariam, não só como cidadãos, como brasileiros, mas como ser humano. Porque essas pessoas, para fazer o que fizeram, elas têm que ter um caráter muito frágil. Só para te dar uma informação sobre a Dani Vita, existe uma reportagem. Quando ela deu, eu soube do testemunho dela pela Veja, pela revista Veja. Olha o comparativo com o Delúbio. Depois foi encontrado na conta dela um depósito de 25 mil reais de uma empresa de Recife que fazia painéis publicitários, de um parente do Marcos Maciel, se não me falha a memória, chamada Diretorial. Então, era o tipo de montagem que eles faziam.
E o pior disso, Cleide Magrão, e os que nos assistem, é que eles insistem nisso, porque daí vem esse desvio de caráter, essa falta de transparência, de hombridade. Eu não sei nem mais que adjetivo usar para esse tipo de gente, porque são gente perversa. Aí o que é que o Banco do Brasil faz? O Banco do Brasil, que disse todas as vezes, eu não sou proprietário dos recursos, está lá, eu tenho os documentos, o Joaquim Barbosa recebeu, inclusive em 2009, colocou um carimbinho, tem todas as cópias. Como o Joaquim Barbosa decidiu que o dinheiro era do banco, é mais ou menos a história da OAS com o apartamento do Lula. Olha como as coisas são paralelas, como elas são idênticas. Aí o banco diz, bom, então eu vou cobrar esse dinheiro. E aí entrou com uma ação na justiça, cobrando esse dinheiro, que ele sabe, ele tem todos os documentos lá, mas aí ele entrou cobrando. E aí ele mesmo pediu para fazer uma perícia judicial para verificar quanto é que era esse desvio. E a juíza da 20ª Vara de Brasília nomeou um perito judicial de Brasília, muito renomado, inclusive, que é o perito Guarani. Esse perito trabalhou mais de 1 ano em toda a documentação da AP 470, né? E aí, qual é a conclusão que ele chega? A partir das perguntas que foram feitas para ele, em 17 de dezembro passado, ele entregou um laudo dizendo, olha, o dinheiro não é do Banco do Brasil. Está mais do que provado aqui que o dinheiro é da Visanet. O banco nunca registrou isso em nenhum balanço. Se o banco não fez... Então, o banco cometeu fraude contra acionista, na CVM, fraude contábil e assim por diante, porque não tem nenhum registro que o banco fosse proprietário desse recurso. Mais do que tudo, tem aqui o banco afirmando que não é proprietário do recurso, que não é legítimo. E a Visanet dizendo que os recursos são dele. Aí ele pegou essas notas e esses documentos, né, com as cópias de cheque, com os comprovantes lá de que foram... E chegou à conclusão de que o dinheiro tinha sido gasto. Tem lá a nota, que quanto foi pago para o Carlão, quanto foi pago para o Paulão, para o Tandy, para o Giovanni, para a Shelda, para a Diana, para todos. Quanto foi gasto no evento tal. Tem as notas da Globo. Tem quase 10 milhões a Globo levou. E aí ele chega mais na conclusão, o Pisolato não tinha nada a ver com aquilo. E entregou o laudo. O que é que a juíza faz? Ela diz, bom, mas esse laudo vai mostrar que o STF, que a justiça mentiu aqui. Não, e ela quer invalidar o laudo. Ela mandou o perito agora fazer outras respostas, isso, aquilo, ela quer invalidar o laudo. Isso me lembra, eu sei que nem o Magrão, nem você, Cleide, são da época sofrida da ditadura. Mas, na época da ditadura, existia em São Paulo um perito médico chamado Dr. Tanaka, que ficou famoso, e depois teve, inclusive, o CRM cassado, foi o famoso médico que atestou que o Vladimir Herzog tinha se enforcado, que morreu por enforcamento, que ele não tinha sido torturado. E isso foi escondido. A milicada escondeu. Na época, acho que era o Dilermano Gomes, que era o comandante lá do 2º Exército, foram escondendo toda. Isso só veio à tona quando, depois, no processo de abertura, gente de fora começa a se interessar e vem peritos de fora, inclusive americanos, escuta, me explica aqui, doutor Tanaka, como é que uma pessoa pode se enforcar, um cidadão de 1,70 m pode se enforcar numa janela com 1,50 m? Ele encolheu os pés para se enforcar? Existe alguém que, para se enforcar, encolhe os pés? E aí veio à tona toda a sujeirama
E esses caras que assinam, que comprovam. Portanto, essa coisa que vai do Joaquim Barbosa, os procuradores, e assim por diante, ela faz parte de uma cadeia. Isso está por tudo. Essa podridão não é só o Sérgio Moro, gente. Não é só o Sérgio Moro e Dallagnol. O que tem de Sérgio Moro, o que tem de Moretti por aí, achando que pode tudo e que pode usar a justiça como se fosse uma coisa dele, para desrespeitar direitos humanos, para massacrar as pessoas, para pisotear os mais pobres e para compensar as frustrações da vida. Porque todas essas pessoas que fazem isso são pessoas extremamente infelizes. Para você pegar desde os ditadores, né? Desde o Hitler. Quem era o Hitler? Era um cara que não conseguia ter uma família. Quem era o Mussolini? Quem era o Pinochet? Quem era a maioria desses sanguinários que estavam aí? Dos Fleury, dos delegados Fleury, dos Dedi Pedalada, lá no Rio Grande do Sul, né? Dos que estão hoje por aí. Em outra oportunidade, eu vou contar para vocês o que é viver na Papuda. Como é que as pessoas são tratadas. Zolato, eu tenho uma... Bom, diante de tudo isso que você já falou, eu estou aqui tentando elaborar como é que se faz uma defesa de um caso como esse, estapafúrdio, violento, um caso violento de perseguição, nítida perseguição, contra um judiciário desse que você cita, e que eu concordo inteiramente, quando você fala que ficou muito mais barato para o Império ou para os interesses internacionais comprar meia dúzia de juiz e ensinar a fazer lawfare do que comprar 370 deputados. Então, como é que você se defende nesse contexto, cara? Como que está sendo esse seu processo de defesa, se você... a gente pode dizer que você está tendo direito ao amplo direito de defesa que está lá na nossa carta. Amplo direito de defesa. Meu Deus do céu. Eu sou, acredito, o único brasileiro que foi julgado sem fórum privilegiado. Aliás, isso na Itália, o pessoal dizia, mas você não foi julgado, você foi fuzilado. Quer dizer, eu fui julgado sem nem enxergar o juiz que me julgou, né? Porque eles montaram lá um pacote, disseram que erraram até meu nome na denúncia, 2 vezes eles escrevem Francisco em vez de Henrique, para ver assim a forma chula, a forma uma não profissional que os caras fazem as coisas, né? A que ponto a presunção chegou? E aí eu sou julgado, eu não tive direito a um agravo. Eu não tive direito a nada. Foi execução sumária. Eu não tive direito a um recurso. A lei brasileira me garante o juiz natural e o direito a um recurso. O STF só percebeu isso quando eu estava na Itália. Quando eu fui para a Itália, e lá a Itália começou a querer mexer no processo, e aí eles saíram desesperados aqui, porque ninguém esperava que eu ia resistir. Todo mundo achava que iam me jogar aí nas masmorras e que eu não ia resistir. Mas, como dizia no Sul, muitas vezes nós somos como aquela erva daninha. Quanto mais você pisa, né, mais ela perfia. São pior do que broto de bambu. E aí eles fizeram o que? Eles criaram as turmas. Quando eu fui julgado, não tinha turma no STF. Eles criaram e ficaram desesperados. Então, aquilo foi... Por que eu não fui julgado em primeira instância? Que era o meu juízo natural. Porque senão vinha à tona. A verdade vinha à tona. Aquilo era um pacote fechado. Ninguém podia saber. O que é que nós precisamos hoje? Cleide, Magrão, os que nos assistem.
Não é mais para mim, para o Pisolato. O que eu tinha que perder, eu já perdi. Só não me tiraram a vida porque meu anjo da guarda é muito mais forte e meu São Francisco me protege sempre. Mas o restante, eles já me tiraram tudo. Dignidade, saúde, família, tudo. Mas nós precisamos da verdade. Porque com esse modelo de justiça, nós não vamos construir um país. Não vamos ter um país. Nós vamos nos desintegrar, como está acontecendo agora. Hoje, mais de 3.700 mortos. 3.780. O Brasil virou um holocausto a céu aberto. Você já pensou que isso, gente, são mais de 10 Boeing caindo? Quando cai um avião, é notícia. E isso já está virando coisa corriqueira. Já está virando uma coisa. Quer dizer, nós estamos vivendo um processo de degradação. Esses caras são o câncer do país. E eles contaminaram o organismo social brasileiro a ponto de produzir uma metástase tal que as pessoas estão desesperadas. As pessoas não acreditam mais. As pessoas estão intoxicadas de raiva, de ódio, e saem brigando por qualquer coisinha. As pessoas não têm mais referência, ninguém mais sonha. As nossas utopias, e nenhum país se constrói sem sonho e sem utopia. Nenhuma família consegue sobreviver num processo de litígio e de ódio permanente. É muito simples diagnosticar isso. E os criadores disso, quem gerou isso, quem tem as mãos sujas de sangue, é o quê? Judiciário, a mídia corporativa, que por ganância, por pequenez, se aliou a um grupo de rapinadores e estão destruindo o país. A ponto de colocar um mentecapto que envergonha e transformar o Brasil e o brasileiro, acima de tudo, em uma espécie de dejeto mundial, porque em pouco tempo ninguém mais vai querer vir para o Brasil, nem ficar perto do brasileiro, porque tem medo de se contaminar. Pisolato, é muita informação e a gente tem que desvendar essa história e restabelecer a verdade. É uma tarefa que a gente tem que assumir. Eu estou assumindo, junto com o Magrão, junto com você, essa tarefa em todas as instâncias e locais onde a gente for possível, onde a gente tiver voz. E nós não combinamos antes, mas eu estou muito mobilizada, muito emocionada de estar ouvindo você falando aqui desde que o Magrão me convidou, né? Já fiquei mais emocionada ainda. E hoje te ouvindo, né? Hoje de manhã veio uma companheira com quem eu já partilhei milhões de horas de choros aos finais de semana, porque ela trabalhava na agenda do Zé Dirceu. E quando a mentira foi divulgada pela mídia, o tempo inteiro ela dizia: Cleide, não é verdade, não é possível, eu era responsável pela agenda, me chama, quando é que a polícia vai me chamar para depor? Eu vou dizer que não teve essa visita, eu vou provar com os meus documentos que isso não aconteceu. Nunca foi chamada, mas ela veio aqui em casa hoje entregar uma faixa de uma manifestação que a gente fez, SOS Genocídio no Brasil, e eu pedi para ela gravar um recado para você. Eu vou pedir para o Magrão colocar esse recado, Maria Lúcia de Moura Ivanov, e com isso eu vou me despedir de você, agradecer muito e já deixar marcado um novo encontro. Depois do vídeo, eu acho que o Magrão também ainda tem uma outra questão para você. Muito obrigada por conversar comigo, por conversar com todos os que estão nos ouvindo hoje à noite, por dar esperança para os que lutam por justiça. Então vamos ao vídeo. O Pisolato, segura aí que já vai. Vamos lá. Nos meus anos todos de militância, e eles são muitos, eu
guardo comigo no meu inventário de militante de esquerda e de quem luta por um mundo melhor, eu guardo muitas alegrias, muitas conquistas, muitas vitórias e muita dor também. Quando Lula ganha as eleições no Brasil, aos poucos foi sendo urdida uma trama perversa para enredar o Partido dos Trabalhadores e suas principais lideranças em crimes que nada ficariam a dever a uma série novelesca, porque inventaram-se personagens, alugaram-se delatores, forjaram-se acusações, contratou-se a mídia mais canalha do mundo, que é a grande imprensa brasileira, e essa trama foi urdida. Isso aí, Pisolato. Eu já vou passar para você comentar o vídeo, mas já aproveitar e já fazer uma última reflexão com você, para você comentar junto. Eu queria que você, na sua fala sobre o vídeo da Maria Lúcia, falasse para a gente que recado que você tem para dar para as pessoas depois de ter passado por esse processo tão violento, pouco compreendido, e que, na minha avaliação, olhando de fora, com os poucos elementos que eu ajuntei nesses últimos dias, a partir, inclusive, da nossa conversa inicial, com uma solidariedade que devia ter sido maior. Então, o que você tem a dizer, Pisolato? Primeiro, agradecer a Maria Lúcia pela lucidez e saber que ela é o exemplo de que o sofrimento não nos torna covarde, né? A perseguição não nos torna covarde. Pelo contrário. E aí dá uma informação para vocês, em primeira mão, que faz parte de um dos eixos da nossa luta, é de que o Silvio Tender tem conversado comigo e deve produzir um filme documentário ainda em breve, eu diria que tudo der certo esse ano, contando a verdadeira versão sobre esses fatos, para que mais gente fique sabendo disso. A outra coisa que eu diria, rapidamente, agradecendo a vocês, é repetir o que o Mário Benedetti dizia já há anos: não se rendam. No te riendas, no te riendas. Aún no é o momento. Não se entregue. O mundo não deve nada aos puxa-sacos e aos covardes. Você não vai encontrar nada no mundo de bom feito por puxa-saco e covarde. Eu não tenho vocação para herói, mas também não tenho para covarde. Até que Deus me dê uma gota de saúde, eu vou lutar pela verdade, porque o Brasil merece a verdade. A humanidade merece a verdade. Só a verdade liberta e faz o mundo crescer. E aí o que eu queria dizer para todos os que me acusaram é de que eu sou inocente e gostaria que eles provassem a inocência deles. Como eu rezaria para que eles fossem inocentes também. Muito obrigado. Pisolato, eu quero agradecer
você pela oportunidade de nos apresentar mais conhecimento sobre o caso, para a gente poder nos municiar, inclusive, para seguir na defesa do certo, do justo. Né? Agradecer a Cleide, que fez um trabalho importante de construção desse roteiro, para a gente não sair muito da linha, foi muito bom. Agradecer a presença aqui também, ser essa parceiraça aqui no canal, mas principalmente você, agradecer você por estar aqui, agradecer você por fazer essa luta que tanto nos representa. Porque quando você prova, luta e afirma que você é inocente, prova que você é inocente, não é só o Pisolato que tá se libertando, somos nós todos que estamos lutando nessa trincheira já desde os anos 2006, 2007, 2008, 2009, que a gente está nessa batalha. Então, muito obrigado, parabéns pela luta, conte com a gente sempre, sempre aqui no canal. E aí eu devolvo para vocês, se quiserem se despedir. Eu nem comentei o chat, obrigado, pessoal do chat, todos os comentários, o pessoal que de certa forma, acaba pautando a gente, conduzindo a gente por determinado raciocínio. Muito obrigado mesmo. Eu tô até emocionado com a live que nós fizemos, Cleide. Eu passo para vocês se despedirem, falem o que quiserem, fiquem à vontade, é tudo nosso isso aqui. Então, a gente está sonhando esse sonho de liberdade junto com você, Pisolato. Muito obrigada por sua luta, por ter vindo aqui. E conte com a minha parceria, com o meu compromisso para com você, compromisso pessoal de seguir junto, de mãos dadas. Não é assim que estamos dizendo agora? Ninguém solta a mão de ninguém, a minha mão está agarrada na sua, mesmo com Covid, virtualmente juntos. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Magrão, pela oportunidade. Fala aí, Pisolato. Os que nos acompanharam, nos assistiram, e verdade e solidariedade. Isso eu aprendi com os franciscanos e sempre pautou a minha vida. Fraternidade, verdade, nós venceremos. Muito bom. Venceremos. Vamos vencer, isso aí. Estamos ansiosos já pelo filme, apura o tender. Valeu, gente. Grande beijo no coração. E amanhã tem o jornalista Renato Dias. E quinta-feira, o companheiro Ivan Seixas aqui também no canal para a gente trocar aquela ideia. A temática amanhã e quinta, obviamente, é golpe militar, ditadura militar, possibilidade de golpe, cheirinho de golpe que está pairando no ar no território brasileiro. Valeu e até a próxima.